Estamos de volta aqui com o nosso programa Sempre Melhor. Claro, com pautas sempre educativas para te ajudar aí no dia a dia. E é claro que agora tem uma outra, gente. Como é que estão as finanças aí da sua família? Você sabe como passar isso para os seus filhos? Ah, é uma dúvida de muitos pais, eu tenho certeza disso. Nós estamos hoje aqui com o Rafael Perret, que é economista e investidor, e vai dar algumas dicas para nós aqui, né, para dizer como que a gente faz para ensinar as crianças a guardarem dinheiro, a como gastar de maneira correta, né? Boa tarde, Rafael, tudo bem? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que nos assistem. Uma honra poder participar aqui desse programa e uma honra ainda maior poder falar de finanças, de planejamento familiar, ainda mais voltado para as crianças. Que bom, a gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente. E, gente, planejamento familiar é uma coisa que já, quando a gente escuta falar, já para tudo como é que a gente faz, principalmente com as crianças. Como que faz, hein, Rafael? Então, o ideal é entender que o dinheiro ele tem valor no tempo. Então, quanto antes a gente conseguir passar para as nossas crianças essa importância de se planejar e conseguir poupar, melhor o resultado ela vai ter lá na frente. Então, hoje em dia, a gente tem alguns métodos que podem facilitar esse ensinamento para as crianças. A gente tem alguns jogos que voltados para ensinar os ativos que tem disponível dentro do mercado financeiro, onde a criança pode aportar. Então a gente tem um jogo chamado Bolsa, Quem Compra Mais Ganha, que é um jogo de cartas que é bem legal para a criançada poder aprender e aprofundar um pouco mais nesse assunto. Que legal! A gente também, hoje, outra coisa que eu penso, eu tenho minha noiva, eu converso bastante com ela sobre esse tema. E assim, o que a gente possibilita para a criança poder entender um pouco mais a importância do dinheiro é você criar um fundo para ela, onde esse fundo te pague mensalmente como fosse a mesada que a criança fosse ter mensalmente. E aí, você pode conversar com o seu cônjuge, a cada 6 meses ou a cada ano no seu aniversário, a criança pode optar por fazer uma retirada desse dinheiro que tem lá, você pode determinar com o seu cônjuge um percentual dessa retirada, só que a criança vai entender que se ela retirar, a mesada que ela recebia mensalmente vai diminuir. Então, pode ser que a criança opte por não tirar esse dinheiro para que a sua mesada se mantenha e ao longo do tempo vá crescendo e aí ela aumente assim o seu poder de compra. É igual acontece com os investimentos, né? Se você deixa o seu dinheiro lá aplicado, você vai ter um rendimento mensal. Se você tirar por mês ali, vai diminuir, né, a porcentagem de rendimento mensal. E com relação à conta poupança, porque a gente vê muito isso acontecendo com as crianças, né? Ah, eu queria abrir uma conta poupança para o meu filho. E aí vai colocando um dinheiro lá sempre. Como que funciona essa questão da conta poupança para a criança saber lidar? Então, Kelly, isso assim é extremamente importante. Só que eu gosto sempre de deixar esse recado para as pessoas para estudarem um pouco mais o mercado ou conhecerem pessoas com o seu gerente de banco, porque você tem outros tipos de investimentos tão seguros quanto a poupança que te rendem muito mais, às vezes até o dobro do que a poupança. Eu vou dar 2 exemplos do que a gente tem, que são tipos de investimentos extremamente seguros, que é o Tesouro Selic, que nada mais é do que você emprestar dinheiro para o governo e o governo vai te pagar em uma data pré-determinada com um juros também pré-definido. E você também tem o CDB, que é o crédito de depósitos bancários, que na verdade você empresta dinheiro para o banco, ao invés de emprestar para o governo, você empresta para o banco e ele também vai te pagar um juros em um pré-determinado período. Então a gente tem esses 2 tipos de produtos que são tão seguros quanto a poupança e muitas das vezes rendem muito mais. E aí, Kelly, eu mandei para a Ana um planejamento que é imaginando um casal que quer ter filho ou já tem filho e aí ele quer começar a pensar na aposentadoria desse filho. Ele gostaria de ver esse filho aposentar o quanto antes. O casal trabalhou muito, ele sabe o quão difícil é a vida financeira, então ele quer que o filho não tenha esse problema. E aí ele quer começar a planejar o futuro do filho, esse futuro financeiro. Eu fiz 2 tipos de simulação. Você aportar R$100 por mês com uma taxa de retorno de 12% ao ano durante 40 anos. Qual que é a ideia? Você aportar até os 18 do filho e você ensinar para ele a importância de aportar e ele dar continuidade dos 18 até os 40. E aí eu ia pedir para colocar a imagem para a gente poder mostrar o valor final, o patrimônio final que a gente teria após esses 40 anos de investimentos. Certo. Que seria ali por volta de R$970 mil, próximo de R$1 milhão, que te geraria uma renda passiva
Isso. Essas são as premissas, tá, Kelly? Ou seja, o valor inicial, como a pessoa está planejando ter o filho agora, é uma conta zerada, Tá. então não tem nada ali de início nessa conta. E aí ela vai aportar R$100 todo mês, tá? Com uma taxa de retorno, uma taxa de juros de 12% ao ano em um período de 40 anos. Estamos falando de poupança. Na verdade, não. Estamos falando de... Aplicação. Isso, a aplicação não tem nenhum produto atrelado a essa rentabilidade, Entendi. tá? Não tem nenhuma recomendação enquanto a isso. Mas assim, 12% ao ano é uma taxa bem plausível, tá? Se você conversar com o seu gerente de banco ou qualquer outra pessoa, você vai entender que é algo bem sustentável, não é nada agressivo dentro do mercado. Hoje a poupança está rendendo em torno de quanto? Hoje a poupança está, se eu não me engano, por volta de 7% ao ano, tá? 7% ao ano, isso. tá. A taxa Selic, que é a taxa média, está em 10,75. Então você percebe que a poupança, ela sempre performa um pouco abaixo da taxa Selic. Que esses produtos que eu acabei falando, que é o Tesouro Selic e o CDB, são atrelados, que é exatamente essa taxa Selic. Então hoje a taxa está 10,75. Entendi. Mas, assim, você consegue produtos com 110%, 120% dessa taxa, desde que você pegue um período mais longo. Quanto mais longo você pegar esse período, geralmente melhor a taxa você consegue. E existe um valor mínimo, né? Você deu a ideia aí de R$100, que eu acho que já é um valor ok para você investir aí todos os meses, principalmente para o seu filho, né? Mas existe um valor mínimo? Ah, pessoal, não tenho R$100 por mês, quero investir da mesma forma. Não, o importante é começar, Kelly. Você pode começar com R$10, com R$50. O importante é começar porque na fórmula de juros composto, o fator mais relevante é o tempo, que é o fator exponencial. Então, quanto mais tempo você investir, independente do valor aportado, melhor você vai ter o resultado lá na frente. Entendi. E por que é tão importante? A gente sabe que é muito importante a gente economizar dinheiro, né? Por que é tão importante? Como que a gente passa isso para as crianças? Então, Kelly, assim, para mim a importância de poupar dinheiro é você privilegiar lá na frente para você ser dono do seu tempo. Acho que esse é o principal fator. Para você poder passar o tempo com quem você gosta, com quem você ama. Ali a gente consegue ver o resultado do cálculo que eu fiz, das premissas, ou seja, começando com R$0 e aportando R$100 por mês, olha o valor total, você tem 970 mil ao final desse período, sendo que o valor investido, é isso que chama sempre a atenção, o valor investido foi R$48 mil. Ou seja, desse total, você só colocou R$48 mil. Os 922 mil vieram decorrentes dos juros compostos. Por isso que eu sempre bato nessa tecla, o fator tempo é o fator mais relevante. Eu fiz uma outra simulação também com R$500 para a gente ver a diferença. Tá, então, a mesma ideia, o casal começou a conta agora, vai abrir para o seu filho, então a conta está zerada. E aí você vai aportar R$500 por mês com uma taxa de 12% em um período de 40 anos. E aí a gente já vê que a pessoa realmente muda de patamar, porque o resultado é R$4.850.000, sendo que desses 4 milhões, apenas 240 mil foram o valor investido. Os outros 4.600.000 são decorrentes de juros compostos. Gente, tá vendo só? E com esse valor aí de 4 milhões, você vai ter uma renda mensal aí de R$48 mil em média por mês. Como é Acho que dá para pagar as contas e ficar com quem você ama, né? Eu tenho quase certeza, né? E aí, falando de aposentadoria, eu acho que hoje é até uma forma mais segura de você se preparar para o futuro. Porque a gente sabe muito bem como que é se aposentar aqui no nosso país. Né? Então, eu acredito que você investindo e começando desde cedo, você vê com R$100, por exemplo, você já garante a sua aposentadoria e ensina os seus filhos a cuidar do dinheiro. Né? Exato, perfeito. E querendo ou não, acho que 40 anos é uma idade muito jovem. A pessoa ali está começando praticamente a vida, no meio ali da vida. Então ela vai ter um patrimônio gigantesco e ela vai poder ainda ter muitos anos pela frente para poder usufruir disso, sendo que ela tem uma renda passiva ali, se for um aporte de R$100, de 9 mil por mês, onde ela vai tirar esses 9 mil e o patrimônio total não vai decrescer, o patrimônio vai se manter o mesmo. Entendi. Agora, a gente sabe que finanças não é um assunto assim tão simples de falar, né? Não tão simples de principalmente passar para as crianças. Como é que a gente trata de finanças, de economia, de cuidar do dinheiro, de guardar, de não gastar mais do que tem ali, de uma forma divertida com as crianças? Então, Kelly, para mim, acho que tem que ser conversado desde cedo com as crianças essa questão
da importância do dinheiro, da importância que o dinheiro tem no tempo. E aí a gente tem a questão dos jogos hoje em dia, facilitam bastante essa compreensão. Esse jogo que eu dei de exemplo, que é a Bolsa, ele simula os momentos de euforia no mercado, ou seja, os momentos de alta e os momentos de baixa. Então a criança consegue entender um pouco dos ciclos econômicos, ou seja, quando tem um caos na economia, uma pandemia ou uma crise econômica, ela consegue entender quais atitudes ela tem que tomar para não acabar perdendo dinheiro e encontrar boas oportunidades para conseguir rentabilizar ainda mais acima daqueles 12% que a gente estava comentando. Entendi. E para as pessoas que já têm um problema na vida financeira, hoje em dia a gente sabe que as coisas estão muito caras, né? Então, às vezes você vai no mercado com R$ 200, você não traz quase nada. Então, assim, para as famílias que estão passando por dificuldades financeiras, qual dica, qual informação você passaria para tentar organizar, né? Porque muitas vezes não se paga. Então, como é que você faz? Ah, você tem que gastar menos. Tá, mas eu não consigo gastar menos porque as coisas, né? Eu preciso pagar. Qual dica você daria para uma reorganização financeira? Perfeito, Kelly. Assim, primeiro eu pensaria num orçamento familiar ou no orçamento dessa pessoa, colocar na ponta do lápis ou no Excel, numa planilha, para facilitar a leitura e ver os gastos excessivos, os gastos que ela poderia conter. Ela tem duas maneiras, ou cortar gastos ou buscar aumentar a receita. Então, eu buscaria essa questão, tá? Colocar na ponta do lápis, ver se tem algum gasto onde eu poderia cortar. Caso eu não tenha um gasto onde eu poderia cortar, eu buscaria aumentar minha receita de outras maneiras. Gente, é verdade, é conta de mais e menos. Exato. Né? Se você tá com dificuldade aí, ou você tenta diminuir os gastos, que às vezes é uma questão mais difícil, ou você tenta aumentar a sua receita. E para quem não entende nada de aplicação, porque isso acontece demais, né? As pessoas, eu quero fazer um investimento, mas eu não sei o que é Tesouro Selic, eu não sei o que é CDB. Aí você fala, você não quer investir na bolsa? Ah, não, porque não é seguro, eu tenho medo, né? Explica mais um pouquinho pra gente sobre esse mundo aí das aplicações. Então, perfeito, Kelly. Assim, você tem hoje diversas instituições financeiras que você tem acesso a profissionais, assessores de investimentos que vão te facilitar. Então, eu sempre recomendo buscar uma boa instituição financeira. Hoje eu apresento os programas na Clear Corretora Morning Call e Fechamento e também na XP. Então, eu sempre recomendo a casa ali, de olhos fechados, os seus profissionais de extrema qualidade. Então, você pode buscar essa ajuda de um profissional qualificado para te ajudar a fazer um melhor aporte, a buscar o melhor produto financeiro. E assim, você também tem hoje em dia a internet, né? Que você pode dar um Google ali e buscar qualquer informação. Mas eu vou tentar fazer um resumo do que a gente tem de produto. A gente tem a renda fixa, que seria o lado mais conservador, ou seja, o lado menos arriscado. Dentro da renda fixa, por exemplo, eu dei um exemplo do CDB, que é um crédito de depósito bancário, ou seja, você empresta o seu dinheiro para o banco e o banco vai te retornar esse dinheiro lá na frente. Só que, por exemplo, e se o banco quebrar, Rafael? As pessoas muitas vezes me perguntam, eu tenho esse risco. Só que aí você tem o FGC, que é o Fundo Garantidor, que te garante até 250 mil. Ou seja, você botou 100 mil reais nesse CDB e o banco foi e quebrou. O FGC, que é um fundo do governo, vai te pagar até 250 mil desse valor aportado. Então, a renda fixa é um investimento extremamente seguro. Sim. E aí você tem a renda variável, que é onde você vai buscar retornos maiores, só que você tem uma exposição ao risco também maior. Você já explica pra gente sobre as rendas variáveis. Gente, faz o seguinte, ó, se você tá com alguma dúvida financeira aí, de como ensinar para as crianças a guardar dinheiro, a ter uma vida financeira saudável, manda uma mensagem aqui pra gente no telefone 965861493. Manda a sua pergunta que a gente já vai falar aqui com o Rafa e já vai responder pra vocês aí que estão nos assistindo da casa de vocês, é claro, né? Conta pra gente agora sobre as aplicações variáveis. Então, a renda variável é onde a gente vai buscar um maior retorno. A gente tem alguns tipos de renda variável, mas o mais comum são aporte em ações de empresas, ou seja, dentro do mercado financeiro, as grandes empresas elas abrem capital para que o público minoritário ali, o pequeno acionista, possa comprar pequenas participações dessas empresas. Então, vou dar exemplo de algumas empresas, grandes empresas que têm capital aberto dentro da bolsa. Você tem o Banco Itaú, você tem o Bradesco, você tem o Banco do Brasil, você tem a Petrobras. As maiores empresas do país têm o seu capital aberto e te possibilitam você fazer aporte e fazer parte ali
do grupo da parte acionária da empresa. E aí a gente tem também os fundos imobiliários, que é algo que o brasileiro gosta bastante, né? Acabar investindo em imóvel. O que é um fundo imobiliário? Nada mais é do que um gestor, ele pega o capital alocado nesse fundo e aí ele pode subir um prédio comercial e alugar para grandes empresas, e aí esse aluguel entra na conta do fundo e ele vai distribuindo mensalmente esse valor para as pessoas que fazem parte do fundo. Essa pessoa também pode comprar, o dono do fundo, ele pode comprar um galpão de logística e fazer a locação desse galpão de logística. Esse aluguel que ele recebe, ele distribui para as pessoas que também fazem parte do fundo. Então, esse é um tipo de investimento em renda variável. Lembrando que o fundo imobiliário, ele tem menos exposição ao risco do que você comprar uma ação de uma empresa. Mas tudo está atrelado à relação risco-retorno dentro do mercado. Entendi, olha, é tanta informação que a gente fica um pouco perdido, né? Mas se você procurar um profissional da área, com certeza ele vai ajudar você a encontrar o melhor caminho, porque tem pessoas que gostam de investir em aplicações mais, digamos, instáveis, né? Que sobe e desce, tem aqueles que gostam, né? São conservadores e gostam da aplicação mais segura. Manda mensagem pra gente, 965861493, com a sua dúvida aqui, que a gente já vai responder na hora pra vocês. Agora eu queria saber o seguinte: por que falam, então, que essas aplicações variáveis, elas são não tão seguras? Como que a gente pode classificar isso? Aplicação de risco que fala, né? Exato, exato. É porque ela está exposta à oscilação de mercado. Então, qualquer fato relevante que saia no curtíssimo prazo, ou uma informação política, ou qualquer coisa relevante ao cenário econômico, pode fazer com que a ação da empresa oscile no seu dia. Então, ela pode subir 1%, 2%, pode cair 1%, 2%. Então, o valor que você tem investido, ele vai oscilar junto. Diferente de um investimento em renda fixa, que você vê ele crescer ali diariamente, porque a renda fixa, ela se valoriza todo dia útil. Já o investimento em renda variável, você tem essa oscilação diária. Você pode subir 2% num dia, pode cair 2%. E é aquilo que eu comentei, dependendo do atual momento econômico, você ainda pode ter uma volatilidade cada vez maior. Entendi. E os papais, né, que tem um modo de guardar mais conservador, né? Às vezes guarda em casa ou dá aquela mesada em dinheiro para os filhos. Como ensiná-los a administrar, né? A não, pega o dinheiro lá, acaba gastando, todo mês não guarda nada, né? Acaba indo tudo. Como administrar esse dinheiro ali da mesada por mês? Então, o ideal é nunca se deixar o dinheiro parado, porque é aquilo que eu comentei, o dinheiro tem valor no tempo. Sim. Tem uma frase dentro do mercado financeiro que é muito conhecida, que os juros compostos é a 8ª maravilha do mundo. Quem não entende, paga, e quem entende, recebe. Então, assim, o ideal é nunca deixar o dinheiro vivo, guardado debaixo do colchão ou guardado em casa, porque o dinheiro tem valor no tempo. O ideal é sempre se buscar uma aplicação financeira, por mais conservador que você seja. Como eu já citei aqui, a gente tem diversos tipos de produtos. Sim. Que você não está exposto a nenhum tipo de risco. Então, eu buscaria esses tipos de investimento, colocaria o meu dinheiro e aí buscaria ali uma renda passiva em cima desse capital alocado. Então, nada de guardar dinheiro em casa, né, gente? Por favor, porque se você tiver 10 mil ali aplicado, quanto vai render por mês? Vai render R$100. R$100? R$100 por mês. Ah, tá. Com então, 1% ao mês, né? Pensando em 1% ao mês, Entendi. R$100. Sim. Mas aí, se você já tiver 20, 30, 40, Exato. 100, né? Já vai ter 1.000 ali por mês na sua conta. Por favor, deixe seus contatos. Se você quiser ter uma consultoria aí, gente, de finanças, por favor, deixe os seus contatos para quem está nos assistindo. Kelly, então, você tem acesso às minhas redes sociais, @RafaPerretti. Eu também tenho um canal no YouTube, Rafael Perretti, só que aí é um conteúdo um pouco mais técnico, é uma parte mais operacional, mas se você acabar se interessando, acho que você vai gostar muito do conteúdo. Muito bom, viu? Nós temos uma mensagem, vamos ver a dúvida da galera. Boa tarde, qual é o melhor fundo de investimento para começar a investir? É a Priscila do Rio de Janeiro, conta pra gente. Então, Kelly, assim, eu não vou passar nenhuma recomendação específica para tipos de fundo, mas o que eu falaria para ela? Primeiro, identificar o seu perfil. Você pode ter um fundo de renda fixa, ou seja, um fundo mais voltado para o lado conservador,
ou você pode ir para um fundo de renda variável, um fundo de multimercado, onde você vai buscar uma melhor rentabilidade, só que aquilo que eu comentei, você vai ter uma maior exposição ao risco. Então, antes de definir qual o melhor fundo, o ideal é entender o seu perfil como investidor. Você é uma pessoa mais conservadora? Você é uma pessoa que gosta mais de tomar risco? Definir o perfil de investidor, aí você sim vai na procura desse fundo de investimento. Entendido. Nossa, são tantas dicas, né, gente, para você que está pensando em investir. Olha, aqui com essa nossa pauta, com certeza você deve ter tirado muitas dúvidas, o que é muito importante. E muito obrigado pela sua presença, viu? Kelly, muito obrigado, uma honra poder participar aqui. E qualquer dúvida que a galera tiver também, é só me mandar no meu Instagram, que eu tô lá para responder e a gente poder bater um papo. Então é isso, galera. Nós falamos um pouquinho aqui sobre educação financeira, né? Como passar isso para as crianças, porque às vezes o pai tá ali tentando entender como que são as finanças de casa, né? Tem pessoas com vários tipos, né, de educação financeira. Eu acho que é importante a gente se preocupar com as crianças, principalmente quando o assunto é a aposentadoria, o futuro, né, gente? A gente precisa se preocupar também com o futuro das nossas crianças. É por isso que hoje nós tivemos aqui o Rafael Perretti para nos ajudar, né, dando várias dicas de como passar isso para os pequeninos. Rafael, muito obrigada mais uma vez pela sua presença.